Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade, né, à nossa parte prática. Lembrando que na aula anterior a gente criou, né, a nossa malha de pontos em função de uma topografia, né, que foi obtida através de um levantamento de campo, foi transformada no arquivo TXT e, em função desse arquivo, a gente conseguiu, adotando algumas configurações no Civil 3D, transformar ela e importar na forma de malha de pontos. Percebo até que eu já alterei aqui o formato do ponto, né? Só recapitulando, né? A gente viu que para fazer isso você vai aqui, ó, vai em propriedades, e aí você tem vários formatos e você inclusive consegue editar os mesmos. Ó. Quando eu clico aqui, ele te fornece a possibilidade de editar. Ó. Eu até incluí aqui esse mais, cliquei aqui e dei OK, ó. Pode se aplicar, OK, certo? E aí você coloca aplicar aqui que ele já vai fazer a colocação disso, tá? Eu já tinha feito, pedi para fazer de novo, mas você escolhe inclusive qual é o estilo, né? Que você vai querer que apareça, né, graficamente aí no seu projeto. Então deixa só ele terminar aqui de fazer o processamento, não deve demorar muito. Terminou já, tá? Então você consegue mudar aqui os estilos, isso aqui vale também para as cotas, tá, pessoal? Eu posso também fazer alterações com relação às cotas, tudo isso você altera da forma que você achar mais conveniente. Então, além de adotar estilos pré-estabelecidos, tanto para ponto como para legenda, posso também editar os mesmos, tá? Então, isso daí é uma possibilidade. Bem, agora a gente já tem os pontos, né? E precisamos, né? Quando a gente trabalha com lançamento, né, do traçado, a gente precisa conhecer as curvas de nível. E exatamente o próximo passo, né, que nós iremos fazer, né, para poder, de certa forma, representar essas aqui no nosso desenho, tá? Então, esse é o nosso próximo passo. Para a gente gerar as curvas de nível, basicamente, ó, vocês estão aqui dentro da aba de explorador, né? Você vai aqui em superfície e eu vou precisar criar uma superfície, que nada mais é do que a gente transformar esses pontos em elementos de relevo, né, em torno de superfícies topográficas, plano e altimétrico. Então eu clico aqui com o botão direito, ó, e vou em criar superfície. Quando eu aperto esse botão, ele já vai me remeter aqui a essa janela, tá? Nessa janela ele já me dá algumas informações, inclusive ele já me possibilita, ó, que eu faça a edição do estilo, tá? Tem vários estilos pré-estabelecidos. Esse estilo baseado em geometria, curvas de 1 a 5, curvas e setas, declividades, até você não representar, mapas de elevação. Tem um de norma, que a gente precisa ver se é exatamente a norma do DENIT, talvez até seja, né? Triângulos e curvas, triângulos e pontos, tá? Então são estilos que a gente vai mexendo aqui e vai identificando o resultado para cada um deles. Volto a falar, o Civil 3D é um software, né, que te dá muitas opções e você vai conhecer elas à medida que vai trabalhando com as mesmas. Eu vou deixar essa daqui, tá, pessoal? A priori vou deixar ela como sendo o nosso estilo, né? Eu vou mudar o nome, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui o nome de uma superfície. Como a gente está tratando da superfície existente, né, do terreno natural, vou chamar ela de terreno natural. Melhor, TN, né, terreno natural, certo? E aí já vai ficar aqui gravado o nome da mesma. Ok? Terreno natural. Se eu quiser colocar uma descrição, eu coloco, tá? Posso colocar aqui terreno natural. Isso daqui é um material de renderização, tá? Lembrando que essa superfície, você representa ela em termos planimétricos na forma de curva de nível, mas o programa também permite que você faça algumas renderizações, tá? E aí tem vários formatos aqui de cores, inclusive, né, de camadas, de texturas que você poderia utilizar. Eu vou deixar aqui do jeito que está, tá? Não vou fazer nenhuma edição com relação a isso. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Criar essa superfície. Aliás,
até lembrando, né, eu até esqueci de falar, quando você clica aqui em estilos, ó, e vai em editar, ele abre uma janela que permite, né, é até uma pergunta que vocês poderiam ter feito. Professor, ele vai criar as curvas de níveis considerando qual afastamento? De a cada metro, a cada meio metro, a cada 10 metros, 20, 5 metros. Você já consegue definir isso previamente. Mas também você pode deixar que o programa defina e depois você pode fazer edição, já visualizando o que ele te ofertou, né, o que ele produziu inicialmente. Caso você queira já que setar, né, fazer com que ele faça essa geração de curva de níveis já adotando determinado espaçamento, né, em termos de cotas, você pode vir aqui, ó, curva de níveis, intervalo das curvas de níveis. Ó. Sempre o valor padrão, default, ó, ele vai fazer o intervalo de 1 metro, afastamento, né, e o intervalo principal de 5 metros. Aliás, secundário de 1 e 5 metros o principal. Ou seja, o 5 ele sempre vai aparecer lá no seu desenho, mas ele vai representar as curvas de metro a metro. Tá? Ele vai cotar a cada 5 metros de cota, né, de diferença de cota, mas vai representar todas as curvas de níveis de metro a metro, tá, pessoal? Então você consegue configurar isso, questões de depressões, suavização, tudo isso é possível que você faça uma pré-análise, né, e claro, fazer uma indicação antes dele gerar o primeiro modelo. Geralmente eu não faço isso, eu prefiro verificar o que ele vai gerar, por isso que eu vou cancelar, tá? E vamos ver exatamente isso aí, ó. Então eu vou dar um OK aqui, ó. Ele não vai gerar ainda as curvas de níveis, tá, pessoal? Ele apenas gerou, ó, um arquivo dentro de superfície chamado terreno natural, que, lembrando, foi o nome que eu atribuí lá na hora que eu criei a superfície. Ele criou a entidade superfície, só que ela não vinculou essa entidade à minha malha de pontos. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Então eu vou aqui em definição, tá? Definição. E vocês lembram que essa malha de pontos, ela foi criada, né, pessoal, a partir de quê, ó? A partir de um grupo de pontos. Então eu clico aqui 2 vezes, ó. Ele está abrindo. Adicionar, tá? Aí você clica com o botão direito nele, vai em adicionar e, ó, eu vou escolher o meu grupo de pontos que eu fiz, que eu criei anteriormente, certo? Então eu dou OK. E agora vamos aguardar, né, ele terminar esse processamento. Ele vai gerar um primeiro modelo das curvas de nível. Tem um tempo de processamento, vamos aguardar o mesmo. Então, pessoal, aqui não demorou nem tanto, tá? Ó, mas ele gerou, em função dessas configurações padrões, as curvas de nível. Ó, perfeito? Ó. Considerando aquela malha de pontos, ó, estão geradas aí. Vocês lembram que esse procedimento inclui interpolações, né? É uma área grande, né? Você vê uma grande densidade entre as curvas de nível, que de certa forma atrapalha um pouco a visualização, né? Mas foi o primeiro modelo que ele gerou, que a gente vai precisar trabalhar no mesmo, tá? O que que geralmente eu faço? Ó? Vamos ter que diminuir a poluição, né? Está muito denso. Então eu vou primeiramente, já que eu conheço as curvas de níveis, omitir essa representação das cotas, tá? Certo? Tanto das cotas como dos pontos, e você já sabe como a gente faz isso, né? Você vai lá, ó, no seu grupo de pontos, topografia, botão direito, propriedades. E aqui, pessoal, eu vou colocar tudo nome. Ou seja, ele não vai... Seria nenhum, né, em português. Ele não vai representar nada e vou aplicar, tá? Vamos esperar um pouquinho aí. Então, pessoal, coloquei aqui, ó, nenhum, tanto o estilo de ponto como o estilo de legenda, ó. E o que aconteceu? Você já tá com uma visualização menos densa, né? Não em termos de curva de nível, mas eu eliminei a representação dos pontos da malha de pontos que eu tinha anteriormente, certo? Só verificar se está gravando e tá. Pra gente não, às vezes você fica gravando e esquece de fazer a atualização e dá problema, né, pessoal? Até deu que eu tive que cortar um pedacinho, mas voltei. Então vamos lá, o resultado denso, já eliminei algumas coisas, mas preciso melhorar a apresentação dessas curvas de nível. E a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Você vai aqui, ó, superfícies, dentro da aba de explorador, clica com o botão direito no terreno natural, que foi o nome atribuído à nossa superfície, ó. Ele já vai abrir essa janela, já diferente, inclusive.
E aí você pode ir aqui em editar o estilo que foi pré-estabelecido. Então você clica aqui em editar, ele vai abrir essa outra janela, e na aba curvas de nível, você vai aqui em intervalo das curvas de níveis, e bem aqui ó, no intervalo secundário você consegue mexer, e isso já altera de forma automática o intervalo principal. Digamos que eu quero a cada 5 metros, certo? Ou seja, ele vai pegar 5 vezes 5, 25, ele vai cotar as curvas com uma coloração diferente a cada 25 metros de cota, né? Mas vai fazer a representação gráfica a cada 5 em 5 metros. Aplicar, ok, ó, já vai aumentar o intervalo, vai melhorar a visualização. Percebo que ela está bem mais esparsa, né? Talvez seja um intervalo interessante aí. Ah, professor, eu queria ver mais espaço ainda. Posso ir lá novamente, ó, propriedades, editar, e vou alterar agora para 10 metros. Aqui vai ficar 50 embaixo. Aplicar, ok, já vai melhorar mais ainda. Claro que o nível de detalhamento é você, como projetista, que vai escolher, tá? Certo, pessoal? Então eu consigo escolher isso e basicamente eu consigo alterar, inclusive, né, após gerar o primeiro processamento. Eu vou deixar a cada 5, que eu acho que está razoável. E agora, pessoal, para literalmente ser uma informação de projeto, o que está faltando, né? As cotas, né? Já que eu não conheço as elevações. Eu posso ter até uma ideia, né? Mas isso daqui é uma depressão ou é um morro? Bem, eu preciso ter ideia exatamente dos valores das curvas. E isso é feito como se fosse uma cota, tá? Dentro do Civil 3D. Como é que eu faço isso? Você vai aqui ó, em anotação, tá? Se tiver aqui início, você vai aqui em anotação, adicionar legendas, superfície e curvas de nível múltiplas, tá? Clica aqui, ó, ele vai pedir um primeiro ponto. Eu vou cotar essa região aqui, tá, pessoal? Vou pegar daqui até aqui. Ele vai cotar todas as curvas de níveis que estão sendo interceptadas por essa linha tracejada. Cliquei aqui, ó, ele já fez. Eu posso também seguir uma cota, tá? Se eu quisesse cotar até aqui, ele faria. Quando eu quiser terminar, eu aperto Enter, tá? Percebam que quando eu fiz esse comando, essa atividade aqui de fazer essa cota, já vai atribuir ó, as numerações. Essa daqui é de uma cor diferente, porque é aquela variando a cada 25 metros. Ó. 25 para 50, eu subi 25 metros. Então é o que eu considero como principal. E as secundárias a cada 5 metros, como foi pré-estabelecido lá na aba de configurações. Tá? Então ele só vai cotar, pessoal, ele não cota tudo de uma vez, não. Ele vai cotar em função do que você quer representar no seu desenho. Isso é até uma justificativa que eu tenho para justamente fazer essas cotas depois que eu já tiver pré-definido meus pontos e, claro, o traçado que eu vou ter, o meu traçado horizontal, minha poligonal ou tangente. Porque não adianta eu cotar tudo aqui, eu vou encher o desenho de informações e talvez não sejam tão necessárias nesse momento. Então a gente vai optar por fazer essas cotas à medida que a gente estiver desenvolvendo o nosso traçado longitudinal, tá? O nosso traçado horizontal, seguindo a poligonal de projeto. Ok? Então, curvas de nível, pessoal, é isso. Tem alguns pontos que também é importante mostrar para vocês. Ele gera, vocês já sabem como alterar o espaçamento e também como é que eu consigo gerar as numerações para me analisar as cotas das mesmas. Mas ele permite também, pessoal, ó, você vai novamente aqui em propriedades, em editar, e vai agora em exibição, tá? Ele te dá a oportunidade de visualizar vários elementos. Vou até aumentar aqui, ó. Desde pontos, triângulos, tá? Lembra que eu falei de interpolação? Ó, se eu colocar aqui e habilitar, ok, ele vai me mostrar os triângulos que foram matematicamente construídos e calculados para gerar as curvas de níveis. Isso daqui nada mais é do que aquele processo de interpolação que a gente tem, que a gente usa com frequência aí, né, na parte de geoprocessamento. Tá? Então eu consigo representar aqui. Não é uma informação de projeto, mas é até uma informação para a gente entender o que ele fez, o nível de refinamento, inclusive. Tá? Então eu posso ver isso, ó, voltando lá. Eu posso também, na aba de exibição, vou apagar aqui, tá, pessoal? Triângulos. Eu posso representar as setas de inclinação, tá? Para entender melhor
as próprias declividades naturais do terreno. Está processando. Fez, ó. Cada seta tem uma cor, né? A cor é exatamente a intensidade. Se eu estou numa região mais plana, ela tende a ter essa coloração aqui. Quando eu estou numa região mais alta aqui, ó, eu tenho uma coloração diferente. Isso, inclusive, você pode configurar da forma que você preferir. Então, ó, já dá para entender melhor. São várias setas e elas ajudam a compreender, né, o caminhamento natural das inclinações naturais do terreno. Ok? Mais uma possibilidade de visualização. Outra, pessoal, também interessante, é o que a gente chama de bacias hidrográficas, muito importantes para drenagem, tá? Eu vou tirar aqui, vou colocar, aplicar, ok. Ok. Bom, ele já vai subdividir a minha topografia em áreas, né, que seriam áreas de contribuição. Essas áreas em cor vermelha, se eu não me engano, são áreas onde você tem inclinações maiores, né? Diferenças de inclinações maiores. E essas áreas em azul, se eu não me engano, menores. Mas eu preciso ver a legenda para confirmar para vocês, tá? Inclusive, isso daqui é uma padronização de cartografia. É que realmente, no momento, eu não estou lembrando, mas no início da aula que vem eu posso ver essa questão de representação. Mas é uma pesquisa, a gente consegue matar essa charada. Mas, conforme eu falei, qual é a importância de representar as bacias de contribuição? Exatamente ter as áreas, né? Se eu tenho uma precipitação e tenho uma área, eu consigo calcular um volume. Se eu tenho um volume, eu consigo pré-estabelecer uma vazão. E essa vazão vai ser um dado de entrada para o dimensionamento dos meus sistemas de drenagem. Tá? Então, também é uma informação importante. Inclusive, ele usa aqui essa informação para fazer alguns cálculos com alguns aplicativos externos que são utilizados para fins de drenagem. Okay? Então, mais um tipo de representação. Deixa eu ver se tem mais uma outra aí, ó. Tem várias, tá, pessoal? Eu consigo, inclusive, ó, criar curvas de níveis padronizadas, né, especificadas pelo usuário, alguma curva especial, malha, direções. Vocês podem ir mexendo aqui, basta habilitar para visível layer, você vai entender e compreender o que ele vai representar aí na sua planta topográfica, tá? Ele já dá um resumo geral aqui, ó, pessoal, informações gerais, tá? Esse modelo de superfície 3D a gente ainda vai ver, mas tem várias informações que você pode ter em relação à sua topografia, tá? Lembrando que está tudo escala em georreferenciado, tá, pessoal? Totalmente georreferenciado. E para finalizar, é um recurso interessante, né, pessoal? Deixa eu só apagar essa questão para não ficar poluído. Bacias hidrográficas. Tirar aqui, só deixar as curvas de nível. É possível também, pessoal, nessa aba aqui de localização geográfica, ó, eu ativar o mapa. Lembra que eu entrei com coordenadas, falei qual é o meu datum, que é o SIGAS. Eu consigo aqui, ó, fazer ele importar, eu acho que ele usa o Maps, o meu mapa aéreo, ou o Google Earth, um dos dois ele está usando. Então eu vou colocar aqui, ó, mapa aéreo, e vou colocar ativar, tá? Não, aqui, mapa aéreo. Ele vai achar a região em função das coordenadas, tá? Ok, vou dar um sim aqui. Vamos esperar agora ele processar, né, pessoal? Ele está processando. Também tem um tempo de processamento. E mais já achou, ó. Então, a região da minha topografia é exatamente isso aqui, ó. Lá no Espírito Santo, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho, porque é pesado o desenho, mas é na região do Espírito Santo, tá? Ok? Lá no sudeste do país. Vou aumentar aqui. Então é legal porque você consegue jogar como plano de fundo, tem até uma cidade aqui, ó, certo? A sua topografia considerando o local real em função de uma imagem aérea. Então é bem interessante. Você faz uso aqui, utilizando o botão de localização geográfica e habilitando o mapa aéreo, tá? É mais uma opção de trabalho interessante, até para compreender melhor os condicionantes. Se essa aba não aparecer, pessoal, você precisa habilitar mesmo. Aí vocês colocam nos comentários. Se não estiver aparecendo, eu faço o passo a passo para vocês habilitarem essa aba, tá? Então, pessoal, com relação à topografia é isso. Na aula que vem a gente vai começar literalmente a introduzir os elementos gráficos aí, começando pelo traçado longitudinal, visto de forma em planta, né?
que é a nossa poligonal de projeto, nosso alinhamento horizontal. Um abraço a todos.